ok? Além de uma exegese vulnerável, o romanismo lançou mão de documentos espúrios para consolidar a famigerada instituição do papado. O cânon niceno reconhecia a paridade de jurisdição de Alexandria, Antioquia e Roma. Porém, apareceu mais tarde uma tradução latina com o título Roma sempre teve o primado. Nicolau I fortaleceu o papado em 853 com vários documentos falsos e forjados, procurando provar que se tratava de uma instituição que remonta aos tempos apostólicos. Incorporados ao direito canônico, esses documentos foram usados por 600 anos como prova máxima da supremacia papal sobre a Igreja e o Estado. Segundo tais documentos espúrios, a Sé Romana é a cabeça, o coração, a mãe e a cúpula de todas as igrejas e não está sujeita a tribunal algum. O catolicismo foi elevado a uma posição de poder mundial com as doações de terras por Carlos Magno à Igreja em 774 d.C., surgindo assim o Santo Império Romano, sob a autoridade do Papa Rei, que durou 1100 anos. Na hora da morte, Carlos Magno arrependeu-se de doar territórios aos papas. O papado esteve 70 anos em Avignon, na França. Voltou a ocupar o Vaticano em 1377, trazido por Gregório XI. Vítor Emanuele derrotou as tropas do Papa, pondo fim ao Santo Império Romano no dia 20 de setembro de 1870. Os papas ficaram confinados no Vaticano até 1929, quando Mussolini e Pio XI, no Tratado de Latrão, legalizaram o Estado religioso do Vaticano. Além de usurpar o lugar da Trindade, os papas muitas vezes lutaram com mão de ferro para perseguir aqueles que professavam uma fé genuína nas Escrituras. Em 1208 exterminaram os cristãos albigenses na França. Na Espanha foram mais de 300 mil martirizados e mais de 2 milhões banidos. Carlos I, 1500 a 1550, eliminou por ordem do Papa 50 mil cristãos alemães. O Papa Pio V, nos anos 1566 a 1572, exterminou 100 mil anabatistas. Em 1590, foram eliminados cerca de 200 mil huguenotes. O monarca alemão Frederico II, instigado pelos jesuítas, começou a Guerra dos 30 Anos, data de 1618 a 1648, que ceifou a vida de 15 milhões de pessoas. Por uma questão pedagógica, podemos dividir a história da Igreja em períodos distintos. O primeiro deles vai do século I ao século V e pode ser classificado como o período da patrística ou dos pais da Igreja. Tivemos nesse período homens piedosos que viveram com poder a vida cristã. Entre eles citamos Inácio, Policarpo, Justino, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Agostinho. Na época dos pais da Igreja, tivemos um importante período dos grandes concílios, basicamente empenhados em grandes batalhas cristológicas, essas batalhas cristológicas. Em 325 d.C., aconteceu o primeiro concílio geral da Igreja, quando Atanásio refutou as ideias heréticas de Ário, reafirmando a doutrina insofismável da divindade de Cristo. Em 381 d.C., no Concílio de Constantinopla, a Igreja reafirmou a doutrina da perfeita humanidade de Cristo. No Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., a Igreja reafirmou que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, segundo a divindade consubstancial com o Pai, segundo a humanidade consubstancial a nós.
Ali ficava confirmada a doutrina da natureza teantrópica, ou seja, a natureza divino-humana de Jesus Cristo. Foi, porém, em 416 d.C., no Sínodo de Cartago, que o maior expoente da igreja nesse período, Agostinho, derrubou uma das grandes heresias que graçava na igreja, disseminada por Pelágio. Este pregava que Adão fora criado mortal, que o pecado de Adão só havia contaminado a ele e não a raça humana, que as crianças estão no mesmo estado de Adão antes de pecar e que o homem tem pleno poder de observar a lei. Agostinho, firmado na palavra de Deus, reafirmou a doutrina bíblica da depravação total do homem e de sua absoluta incapacidade em ser salvo sem a operação soberana da graça de Deus. Chamou a atenção para o fato de que nem sempre a decisão conciliar de uma igreja resolve o problema efetiva e eficazmente nas bases. E eu gostaria de também fazer uma observação sobre essa posição de Agostinho. Graças a Deus surtiu bastante efeito, porém, até mesmo na atualidade nós vemos muitas pessoas ainda terem a crença de que a criança ela é pura, ela nasce sem pecado. Diga-se de passagem, né, a gente sempre ouve pessoas falando que a criança é um anjo, né? É um anjinho, nasceu um anjinho. Mas isso vai contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós viemos do ventre da nossa mãe já pecadores, né? Em pecado nos concebeu nossa mãe, tá certo? Louvado seja Deus por mais essa parte do estudo que eu estou passando para vocês. Que Deus abençoe a todos grande e poderosamente. Quero mais uma vez pedir a colaboração de todos para que, se possível, dê um joinha, ok? Se inscrevam também no canal no YouTube. Divulguem esse canal, lá também vocês vão encontrar outras pregações, outros estudos e também vão encontrar muitas músicas evangélicas. Que Deus abençoe a todos grande e poderosamente. Muito obrigado pela atenção de todos. No Ágape, Pastor Fernando Vieira.